Para você que está acordando agora, são 6h40. Esse é o momento da gente falar de saúde aqui no Bom Dia. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta para o crescente número de pessoas que adquiriram a doença. Já são 11% da população acima de 40 anos que sofrem com esse mal. Os hábitos e o tipo de vida em geral que a pessoa leva colabora e muito para o aparecimento da doença. A vida do seu Elvino mudou há 20 anos quando descobriu que tinha diabetes. Ele convive com muitas limitações, desde atividades do dia a dia até a alimentação. Tem diferença aqui você, olha, a primeira coisa é o alimento. A segunda é você dormir, né? E andar, ela dá muita canseira. Ela dá muita canseira. A doença ela é malvada, ela dá muita canseira. Além da preocupação de controlar a medicação e os alimentos que pode ou não comer, o seu Elvino ainda precisa enfrentar o medo. Ele já perdeu 4 irmãos por complicações decorrentes da doença. Tudo não ando descalço para cima, para não furar, não pega ferimento nenhum, né? Porque aí se você se ferir, aí o negócio pega, né? Aí eu não. É muito difícil eu sair daqui de casa. A doença afeta não só idosos, mas também crianças. Os maus hábitos contribuem para o aparecimento da diabetes, que é mais comum em pessoas obesas. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa de diabéticos na população acima de 40 anos é de 11%. E em menores de 18 anos é de 5,2%. A Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que o tipo 2 da doença vem crescendo consideravelmente e ganhando características de epidemia mundial. Segundo a entidade, em 2002 existiam cerca de 173 milhões de diabéticos no mundo. E a expectativa é que em 2030 o número chegue a 300 milhões. O alerta já chegou nas organizações de saúde do mundo e mexeu com a curiosidade desta professora, doutora em Direito da UFOPA. Ela passou 3 anos pesquisando sobre as políticas públicas voltadas para os pacientes com diabetes. O estudo faz parte de uma tese do doutorado que ela realizou em São Paulo, mas que teve como foco Santarém. Analisar uma política nacional de atenção básica é um objeto, um escopo muito amplo. Então, ao estudar a política de atenção básica, eu observei que existem algumas áreas prioritárias em toda e qualquer política. E no caso da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 2006, que foi a que eu estudei, investiguei, uma das áreas prioritárias de atuação, né, da Estratégia Saúde da Família era o controle do diabetes mellitus tipo 2. A doutora constatou que o município ainda não desenvolve campanhas voltadas para a prevenção do diabetes. Apenas trabalha com grupões que ajudam os pacientes a terem um melhor controle da doença. Para a especialista, muitas pessoas têm acesso ao atendimento direcionado a pacientes com diabetes, mas ainda enfrentam desigualdades. Mas, por vezes, existem, principalmente no norte do Brasil, existem estudos disso e a gente constatou também, iniquidades nesse acesso, ou seja, desigualdades nesse acesso. E a qualidade, por vezes, do acesso também é comprometida por conta da falta de algumas estruturas. Pois é, a gente está falando da saúde em Santarém em relação à diabetes. A resposta que a gente tem ao pedido efetuado sobre os casos de diabetes 1 e 2 aqui no município de Santarém, a Secretaria Municipal de Saúde informa que até o exato momento está com um número de 2.980 pacientes cadastrados no programa, que todos eles são atendidos mensalmente pelas equipes que vão aos bairros, né? As equipes de saúde existentes em cada bairro. Isso através daqueles grupões, onde enfatizam sobre a importância de reeducar na questão alimentar e também da prática regulares de atividades físicas, além dos testes glicêmicos também para a verificação então desses índices e tomada de medicamentos conforme prescrição médica, entre outros fatores. Todos os anos, segundo a Censa, é montada uma programação alusiva no mês de novembro, pela passagem do Dia Mundial do Diabetes, que é no dia 14 de novembro, intensificando ainda mais sobre essa patologia e fazendo também a busca ativa em relação a novos casos. Isso porque muitas pessoas talvez tenham a doença, mas nem saibam.
A gente vai continuar falando sobre esse assunto porque surgem muitas dúvidas em relação a essa doença. Para isso a gente convidou para vir ao Bom Dia Santarém, já está bem aqui ao meu lado. Tudo bem? Bom dia. O médico endocrinologista Pedro Coutinho, que vai esclarecer as principais dúvidas em relação à doença. Vou convidar o senhor para a gente acompanhar algumas perguntas. Nossa equipe de reportagem foi às ruas ouvir a população em relação a isso. A gente tem a primeira pergunta aqui no telão, é do seu José Araújo. Vamos ouvi-lo. Quais são os sintomas da diabetes? Quais são? Sintomas, como eu falei há pouco, tem muita gente que tem a doença, mas nem sabe, doutor. Exatamente. A doença, muitas das vezes, ela pode passar de forma despercebida. A população, em geral, ela só começa a observar que tem alguma coisa estranha quando começa a perder peso. Tá? Isso é um alerta, digamos assim, mas a doença ela vem bem antes dessa perda de peso. No geral é pessoa que tem sede demais, acaba urinando várias vezes de forma até descompensada, né? Às vezes até acorda à noite para urinar. E aqueles pouquinhos. Exatamente, e vai urinando várias vezes ao dia, né? Então, aquela pessoa que mesmo comendo bastante, ele acaba tendo perda de peso. Seria estranho a pessoa comer e mesmo assim perder peso. Tem aquela pessoa também que tem alterações, às vezes circulatórias por conta da diabetes e algumas pessoas... dormência? Dormência, às vezes nas mãos ou nos pés, geralmente é numa fase um pouquinho mais crônica da doença. Aquela pessoa que às vezes, até tem pessoas, eu já atendi no consultório, pessoas que até sabem que tem diabetes. Mas não, eu acho que isso vai passar e, na verdade, a diabetes é uma doença crônica, né? Uma doença que, a partir do momento que você adquire, se consegue diminuir a resistência insulínica, que é a maior causa da diabetes, e essa resistência insulínica faz com que você, através de mudança de hábitos de vida, de estilo, faz com que você melhore essa condição. Mas a doença, geralmente instalada, ela dificilmente é corrigida sem uso de medicamentos ou medidas profiláticas. Ainda mais ignorando, né? Tem gente que tem medo do diagnóstico também. Exatamente. O maior problema que a gente tem hoje em dia no consultório é o medo do diagnóstico. As pessoas têm uma dificuldade enorme em aceitar a doença, né? E eu costumo dizer para os meus pacientes, a doença precisa ser encarada de frente. Não adianta você virar a costa e achar que ela vai, como o próprio paciente disse, ela é muito traiçoeira. Ela vai gradativamente prejudicando esse paciente. Ele começa prejudicando o paciente, por exemplo, que tem diabetes. Sim. Ele tem 3 vezes mais risco de ter AVC do que qualquer um paciente. Nossa. Então, infarto do coração tem mais risco também. Além dos danos no rim, os danos na parte periférica, nos membros inferiores e superiores. Então, a doença ela vai danificando o paciente gradativamente, silenciosamente. E quando você vai perceber, às vezes não dá tempo mais de fazer muita coisa. Acaba tendo alterações como amputação, uma série de outras coisas. Nossa, é devastadora, né, de diabetes. A gente tem mais uma pergunta agora da dona Maria dos Santos, ela que é dona de casa. Como é feito o diagnóstico da doença? Importante, né? O diagnóstico da doença, ele é feito geralmente através de exames laboratoriais, né? Um exame simples da glicemia já é o suficiente para a gente ter um parâmetro da glicose, de como está, tá? Tem os testes rápidos que a gente faz, só com aquele furinho aqui também já ajuda? Aquele teste rápido, ele tem uma contribuição enorme. Já visto que a maioria da população, às vezes, não tem muito acesso ao exame laboratorial. Então, ele vai na farmácia, vai com um amigo, vai, às vezes, até com pessoas que já são diabéticas e começa a perceber alguma alteração. E, não, fura aqui o dedo, verifique. Então, tem muitos pacientes, inclusive nas atividades de grande grupo, que é inclusive o trabalho que a TV Tapajós tem feito. Sim. Isso contribui consideravelmente para o diagnóstico do diabetes. Então, um teste rápido já seria suficiente para a gente ter uma noção de como está. O ideal é que depois você consiga fazer um exame laboratorial para que tenha aí o diagnóstico definitivo dado por um médico. Aí, gente, vamos à próxima pergunta da Maria Vera Lúcia da Mota, ela que é vendedora. Sou diabética. Qual é a complicações que ela pode trazer? Essas complicações, né, a partir desse diagnóstico. A diabetes, na verdade, existem uma série de complicações que podem ocorrer. Como eu lhe falei, a diabetes normalmente começa
com uma alteração a nível cerebral, o risco do paciente de ter AVC é muito maior. Ele tem as alterações renais, muitos pacientes diabéticos, principalmente numa fase mais crônica da doença, ele tende a ter alterações renais, insuficiência renais, às vezes tendo até necessidade de hemodiálise. Nossa. Mas na verdade, assim, existem uma série de sintomas que a pessoa desenvolve ao longo do tempo que começa a chamar atenção para a doença. Os sintomas principais são a perda de peso, né, as alterações, como você falou, né? As alterações circulatórias, aquela sede excessiva que exatamente, você falou, né? a gente chama de polidipsia, aquela pessoa que tem uma sede excessiva. Uma secura na boca, exatamente. Né? Aí começa a ter essas alterações, isso já dá um sinal de que a diabetes está... Geralmente o paciente que já está controlado, compensado, esses sinais e sintomas eles tendem a assumir. E são amenizados até assumir, né? Exatamente. Que bom, olha. Uma outra pergunta agora do seu Francisco de Assis, ele que é operador de equipamentos, de máquinas. A diabetes, ela pode ser confundida com outro tipo de doença? Importante. Pode ser confundido. Na verdade, diabetes, quando você tem uma perda de peso, a maioria das pessoas que chama mais atenção, na verdade. Eu vou até enfocar com frequência essa questão da perda de peso, porque é um dos sintomas que a gente já encontra numa fase mais crônica da doença. Então, percebeu perda de peso, é importante que a pessoa procure um profissional médico para poder esclarecer, tá? A perda de peso ela pode estar relacionada a outras doenças, como alterações da tireoide, como até uma doença cancerígena, de repente, né? Então tem uma série de outras coisas. Mas ela pode ser muito bem confundida com várias outras doenças, né? Até porque alterações circulatórias, por exemplo, a pessoa tende a desenvolver essas alterações e isso pode ser confundido com trombose, tromboembolismo, então todas as outras doenças aí. Por isso basta fazer isso, né, gente? Tem que procurar orientação médica. Você detectou algum desses sintomas que o médico falou, é procurar essa orientação para saber a melhor forma de trabalhar. Mas a gente vai continuar com essa conversa, a gente vai só para o intervalo rapidinho e a gente já volta para continuar nossa conversa aqui com o doutor sobre o diabetes. Daqui a pouquinho, são 6h52 agora. Olha, a gente vai voltar agora a falar sobre o diabetes, porque para esse tratamento dessa doença, as atividades físicas são essenciais, assim como uma alimentação bem mais saudável, né? A gente vai falar com o repórter Reginaldo Balheiro agora, justamente para a gente tratar disso. Nosso tema de hoje, quarta-feira, nosso quadro Bom Dia Responde é esse, viu, Reginaldo? Porque são muitas dúvidas sobre a doença, assim também como as formas de se ter uma vida com um pouquinho mais de qualidade para quem já tem o diagnóstico fechado. Olha, Daniela, isso é muito importante, inclusive, discutir. Eu estava ouvindo aqui algumas perguntas, essas curiosidades, essas dúvidas. E também nós estamos aqui no Parque da Cidade, acompanhei várias pessoas já caminhando desde cedo aqui, desde as 5h30, 6 horas da manhã. Muita gente vem para a prática de exercícios físicos. E tem também essa associação, exercícios físicos com alimentação de qualidade. Por isso a gente está aqui com a nutricionista Laís Massin, que tem informações para a gente sobre como a gente deve, por exemplo, selecionar a alimentação. Pessoas que já têm, por exemplo, o diagnóstico de diabetes, o que pode fazer? Quais alimentações são mais adequadas? Bom dia, Reinaldo. Então, para paciente diabético, a literatura científica ela já nos indica que o principal fator para o tratamento, tanto para o tratamento quanto para a prevenção do diabetes, é a mudança do estilo de vida, né? Então, a mudança do estilo de vida associa mudança alimentar, no padrão alimentar, e atividade física, prática de atividade física. A alimentação do diabético, a mudança nessa alimentação, ela é indicada, na verdade, para a população em geral. Mas o diabético, com certeza, tem uns cuidados a mais com alguns alimentos. Então, os alimentos indicados para o tratamento do diabetes são uma alimentação rica em cereais integrais, frutas, verduras, evitar carne ou alimentos gordurosos, consumo de água, né? E evitar alimentos ricos em carboidratos. Que são carboidratos? São alimentos que, embora no momento do consumo eles não sejam doces, após a digestão eles se transformam em açúcar no nosso organismo, que são o arroz, a batata, a macaxeira, a farinha de mandioca, a tapioca. Então a gente tem que ter esse cuidado no momento de servir o nosso prato, olhar o quanto de carboidrato a gente está servindo. O diabético tem que
reduzir a quantidade de carboidrato no prato. A pessoa, por exemplo, já quer evitar ou então mesmo já manter ali, tem que fazer exercícios físicos, perder peso, mas tem a associação de uma boa alimentação, ela tem que começar a se controlar também. Como muita gente diz, Daniele, controlar a boca, né? Porque tem que alimentar-se então com alimentos de qualidade. Exatamente, evitar o consumo de alimentos industrializados, né? A gente sempre indica o consumo de alimentos naturais. Quanto mais natural, quanto mais caseiro esse alimento for, melhor. Né? Então, evitar, às vezes a gente compra um macarrão, poderia estar consumindo no lugar desse macarrão uma batata doce, que é um alimento mais natural, que tem um índice glicêmico, ou seja, uma carga de glicose no sangue inferior, né, que vai auxiliar nesse tratamento de prevenção do diabetes. Você, inclusive, lembrou aí sobre essa substituição do macarrão por uma batata doce. Nós temos aí vários produtos que podem fazer essa troca também, não é? Por um produto que seja da região, inclusive, que pode auxiliar nesse tratamento. Não é? Exatamente. Eu citei a batata doce, mas nós temos na região o cará, que também é um carboidrato interessante para substituir ou reduzir, né? Se eu não consigo deixar de consumir o arroz, eu tenho que diminuir a porção desse arroz no meu prato para conseguir colocar outros carboidratos. Tá? Então, isso é o ideal. Porque às vezes a gente vê no prato do pessoal arroz, farinha e macarrão. Então, tudo isso é carboidrato, tudo isso vai se transformar em açúcar. Aí, muitas vezes, o paciente tem a dúvida, eu não estou comendo açúcar, né? Que todo mundo tem um cuidado com o açúcar. Mas esquece de ver essa questão do carboidrato, dos demais carboidratos que também podem influenciar. Então, substituir, às vezes, o arroz branco por um arroz integral, também auxilia, macarrão branco por macarrão integral, também vai auxiliar nesse tratamento. E essa composição, ela pesa, né? Depois. O carboidrato, por isso que está incluso a atividade física, né? A gente não pode deixar de comer carboidrato, né? A gente precisa do carboidrato, que é a nossa fonte de energia rápida. Eu costumo falar que o carboidrato é a nossa gasolina. Sem ele a gente não consegue, né, fazer nossas atividades. Porém, a gente tem que consumir de acordo com as nossas atividades físicas, né, com o nosso gasto de energia. Não posso comer mais do que eu gasto. Tem que manter um equilíbrio. Perfeito, muito obrigado aqui a nutricionista Laís Massim sobre essas orientações. Não somente, eu vou colocar um sapato, vou correr, tem que ter também essas orientações, é importante para você que já teve o diagnóstico ou não tem, então tá aí, todas essas dicas muito importantes. Daniele. Isso mesmo, viu, Reginaldo? Obrigada também a Laís participando conosco. A gente vai continuar falando do assunto aqui no estúdio. Continua aqui conosco o médico endocrinologista, o doutor Pedro Coutinho, porque esse é um assunto muito pertinente. Além de falar da alimentação ali, parece que tudo que você come praticamente se transforma em açúcar no organismo. É mais ou menos assim, doutor? Exatamente. Tudo que nós comemos, ele funciona como fonte de energia, né? A fonte de energia são os açúcares, que contém glicose, digamos assim, ou depois se transforma em glicose. E nós temos aí os carboidratos, que é a maior fonte de energia que a gente tem. E nós temos também as proteínas, tá? O açúcar, qualquer alimento que contenha açúcar, ele se transforma muito rápido em glicose. Então, o paciente diabético, na verdade, ele precisa eliminar definitivamente o açúcar da alimentação. Só para lembrar, o açúcar ele não tem uma necessidade real no organismo, né? A gente consegue conviver naturalmente sem o açúcar. O difícil é conseguir conviver sem os carboidratos. Esse é mais difícil porque nós necessitamos para o nosso dia a dia. Dificilmente uma pessoa vive... Aquela energia que ela Exatamente, a gente precisa de energia para o dia a dia. Já as proteínas a gente pode diminuir ao longo do tempo, né? Proteínas são carnes? As proteínas são carne, frango, o peixe, né? Parte do feijão tem proteína também, algumas outras substâncias, soja tem um pouco de proteína. Mas o que é importante a gente saber é o tempo em que isso se transforma em açúcar no organismo. Tá? O açúcar propriamente dito, né? Ele se transforma muito rápido, cerca de 15 minutos, uma hora e pouco, ele já está se transformando em glicose. Nossa. E já está aumentando os níveis de açúcar no sangue. E a gente sabe que o diabetes, a principal alteração é exatamente o excesso de açúcar no sangue.
Já tem os carboidratos que demoram um pouquinho mais, em torno de 1 até 3 horas, mais ou Carboidratos menos. são as massas? Aí, o carboidrato é arroz, macarrão, pão, bolacha, né, os biscoitos. Batata inglesa é vilã, né? Vilã, exatamente. Batata inglesa tem um nível muito alto, né? Então a gente até tem orientado no consultório para que as pessoas façam uso mais dos produtos regionais. A macaxeira, que é menos prejudicial. A tapioquinha, que é menos prejudicial do que o pão, menos prejudicial do que a ir substituindo biscoito. Algumas coisas. Exatamente, substituindo, dando as alternativas que nós temos na região. Já as proteínas no geral, a carne, o frango, o peixe, o feijão. O feijão, na verdade, ele tem uma mistura de proteína e um pouco de carboidrato. Então, de certa forma, ele não é tão vilão assim, mas que ajuda no organismo. Agora, o principal vilão que a gente tem no dia a dia é o arroz, é o macarrão, é a farinha da nossa região. Nossa, né? Que poder comer aquele peixe com aquela farinha. Exatamente, que consome muito na região. Então, acaba sendo um dos fatores que mantém esse diabetes em níveis mais altos. A gente também tem informações em relação ao diabetes naquela fase que a mulher está gestante. Algumas mulheres totalmente saudáveis antes, mas durante a gestação elas apresentam esse diagnóstico de diabetes. Por que isso acontece, doutor? Bom, diabetes, na verdade, ela é uma doença que não surge assim como. Ela tem relação muito próxima com a questão da alimentação no geral, tá? Mas nós temos situações de diabetes de pessoas que às vezes já vêm com uma resistência insulínica, ou seja, aquela gestante que muitas das vezes já vem com peso excessivo e que durante a gravidez acaba ganhando muito mais ainda. Tá? Então, nessas situações específicas, existem aquelas pessoas também que vêm a questão genética. Tá? Os pais, a mãe, os avós, têm uma carga genética muito dos avós, já tem a doença, diabetes, e durante a gestação é como se houvesse aí uma transferência, digamos assim, ao longo do tempo, não é uma coisa que surgiu agora, é que durante a gestação que foi identificada, às vezes, em determinado momento. Por quê? Porque durante a gestação são feitos os exames pré-natais. Exatamente, às vezes aí é identificado. Muitas das vezes essa pessoa já vem com um quadro de resistência insulínica que ao longo do tempo, com peso, com o desenvolvimento do feto, faz com que a doença acabe aparecendo. Muitas das vezes ela fica de forma definitiva e tem algumas situações que a gente corrige durante a gravidez e é apenas passageiro. A gente tem umas informações, inclusive, para você de casa acompanhar comigo, em relação a fatores de risco para o diabetes gestacional, a idade materna mais avançada, ou seja, aquelas mulheres que custam para engravidar, é um risco maior. O ganho de peso excessivo durante a gestação, como o médico acabou de colocar. O sobrepeso ou obesidade, a síndrome também dos ovários policísticos. Então, são cuidados iniciais ali que a mulher precisa estar atenta. História prévia também de bebês grandes, mais de 4 quilos, ou diabetes gestacional também, quem já tenha passado por isso, a tendência é bem maior. História familiar também de diabetes em parentes de primeiro grau, como ele bem colocou, se os pais tiveram, né, os avós, pode a pessoa também a desenvolver a doença. História de diabetes gestacional na mãe também da gestante, né? Ou seja, a avó teve, agora a mãe está apresentando, então precisa cuidar de tudo isso. Hipertensão arterial, claro, pressão alta a gente sabe que é um risco para várias coisas e também para desenvolver essa doença. Gestação múltipla também, os riscos são maiores. Essas informações repassadas pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Existe forma de prevenção? Se a pessoa já sabe que tem um histórico na família e fica com esse receio, né? Convive com esse medo de desenvolver a doença. O que é possível fazer para tentar evitar ou pelo menos minimizar isso? Eu vou tentar falar um pouquinho, já de forma bem resumida, o que é na verdade o diabetes. Nós temos no organismo a insulina, tá? A insulina, na verdade, é como se fosse um mediador para que o sangue que está com excesso de glicose, que a gente chama de hiperglicemia, faça com que este sangue que está com excesso de glicose, ele saia da corrente sanguínea e vá para as células. Então é assim que funciona. Quem libera essa substância no organismo, a grande maioria das vezes é o pâncreas. Tá? Na verdade é o órgão-alvo do paciente diabético. Então só para a gente entender, aqueles pacientes que já têm uma carga genética, já de diabetes na família,
E isso é muito importante. Por quê? Porque na família, geralmente, 1, 2 ou 3 acabam adquirindo a doença porque já vem com essa carga genética. Então a pessoa percebeu, e eu tenho muito isso em consultório, pessoas que às vezes vêm, que trouxeram os pais ou trouxeram os avós, e aí, doutor, o que eu tenho que fazer para me prevenir? Primeiro, eu já falei que o açúcar a gente tem como pegar e eliminar, ninguém tem necessidade real de consumir açúcar. Carboidrato não tem como pegar e cortar totalmente, porque é a maior fonte de energia que nós temos. Então diminui o consumo de açúcar, começa a usar alternativos, às vezes tem gente que usa adoçante, existem vários adoçantes no mercado. Importante. O Brasil, na verdade, o mundo tem fornecido várias alternativas de açúcar, que não interferem na glicose, não interferem na diabetes. E também tem várias alternativas que você pode fazer de até produtos naturais que têm açúcar, então faz com que você consuma sem necessidade de consumir o açúcar propriamente dito, o doce. Outras alternativas como já foi citado antes, a atividade física ela tem uma importância enorme, porque a atividade física quebra essa resistência vascular, quebra essa resistência insulínica, né? Porque o que acontece, na verdade, é que a insulina tem dificuldade de passar na corrente sanguínea para tirar o açúcar da corrente. Então, quando eu começo a fazer atividade física, isso faz com que dê mais possibilidade de quebrar essa resistência insulínica. Aí tem a questão do excesso do peso, que acaba fazendo com que a pessoa ajude a se desenvolver com mais facilidade o diabetes. Tem que frear tudo isso, viu, gente? Seguir as recomendações aí nessa orientação aqui com o médico endocrinologista, o doutor Pedro Coutinho aqui conosco, nos ajudando a entender melhor o que é essa doença e como nós podemos nos prevenir e ter uma vida melhor, quem já tem aí o diagnóstico, poder conviver com ela, mas sentindo a menor quantidade de efeitos, né, possíveis. Quero lhe agradecer muito por essa participação aqui conosco nessa manhã, doutor Pedro. Ok, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento e espero que a gente possa tratar de assuntos novos momentos aí. Certíssimo, obrigada e bom dia. Tá ok, bom dia.